Irmãos, hoje pela manhã nós começamos a falar sobre esse contexto que o tema de missões mundiais está trabalhando, que é Atos 1:8, e nós falamos sobre esse poder que vem de Deus, e nós vamos dar continuidade esta noite, porque é um assunto muito importante, e eu espero que o Espírito Santo nos conduza, queridos, porque a gente está falando aqui de questões extremamente espirituais, de coisas que nós podemos e devemos nos apropriar como cristãos, vivendo uma vida que agrada ao nosso Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 1, se puder projetar nesse momento, depois vocês voltam para esse slide. Atos capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o 11. Não vou falar mais sobre o livro de Atos, falamos um pouco pela manhã, e nós vamos tentar já esmiuçar melhor Atos 1:8, mas vamos ler todo o contexto. Sentados, mas com a mente e o coração reverente, nós vamos ler a palavra do Senhor, Atos capítulo 1, do 1 ao 11. No meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Vamos ler o versículo 8, todos juntos. O versículo 8, pode colocar por gentileza, todos juntos. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor, nós rogamos ao Senhor que pelo Teu Santo Espírito nos ensine acerca destas palavras que acabamos de fazer a leitura. Que esse poder que o Senhor prometeu, que é uma realidade para as nossas vidas, que possamos compreender o que isso significa, que possamos viver de acordo com o que isso significa, e que o Senhor nos ajude, Pai, a vivermos em conformidade com este poder que o Senhor nos deu, que é o Teu Santo Espírito. Nos abençoe, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto muito forte. É um texto que vai ser central tanto para a vida dos cristãos, como da vida da igreja, como também do próprio livro de Atos. Nós vamos perceber de maneira muito clara que a ênfase de Jesus Cristo para os apóstolos foi que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém, mas deveriam aguardar. Aguardar o quê? Aguardar a manifestação do Espírito Santo na vida deles. Essa manifestação seria para sempre. Não seria algo em que o Espírito Santo desceria e voltaria.
ia, vai e volta, numa espécie de uma gangorra espiritual. Não, o revestimento seria algo eterno, algo permanente na vida dos cristãos. E nós somos instruídos, meus queridos, durante toda a Bíblia, a olharmos para isso com um olhar muito especial. Pela manhã eu falei que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ela não foi muito trabalhada ao longo da história da igreja. Os irmãos lembram que eu falei que até no credo dos apóstolos, quando o credo começa, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, qualifica o Pai. Depois o credo continua, e em seu Filho Jesus Cristo, e aí começa a dizer o qual foi concebido, o qual morreu e ressuscitou, etc. E quando chega no Espírito Santo, o credo diz, creio no Espírito Santo, somente. E ao longo de séculos, o Espírito Santo foi mal interpretado, mal compreendido, até que na Reforma Protestante, os teólogos começaram a escrever mais sobre a doutrina do Espírito Santo, mas aí veio o século XX, distorceu a doutrina do Espírito Santo. Para muitos, ser cheio do Espírito Santo é falar palavras sem sentido, é pular, é gritar, é girar. E a gente tem que compreender à luz da palavra de Deus, que sem o Espírito Santo em nossas vidas, nós não somos nada. A igreja não pode fazer nada sem o Espírito Santo. E tendo dito isto, nós precisamos como igreja sempre buscar ouvir a voz do Espírito Santo que está dentro de nós. Mas as muitas vozes que nós ouvimos nos impedem de ouvir a voz espiritual do Espírito Santo. E precisamos então, meus irmãos, aprender a viver com e na dependência do Espírito Santo. Temos que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, porque Ele, meus irmãos, é o Deus que mora em nós. Isso é maior do que o templo de Jerusalém. Isso é maior do que o tabernáculo da época de Moisés. Isso é maior do que o que os apóstolos viveram na época dele. Isso era tão importante, o revestimento era tão importante que o próprio Jesus se revestiu do Espírito de Deus para fazer o seu ministério público. Então, meus irmãos, precisamos entender que o Espírito, há 4 coisas que o Espírito Santo faz por você quando você crer em Jesus. Primeiro, você nasce de novo pelo Espírito. E esse nascimento de novo, esse nascer de novo, meus irmãos, ele tem 2 etapas que são não paulatinas, mas são concomitantes. Tá? Então você é regenerado, ou seja, você é gerado de novo, e você também é convertido. A conversão é algo externo, as pessoas vão ver. Você não olha, fulano andava de um jeito, fez uma conversão. Fulano falava mal dos outros, direto agora ele só fala um pouco, porque ainda um crente está iniciando, está aprendendo aos pouquinhos. Olha, fulano era desse jeito, mudou. Então a conversão é algo externo. Mas a regeneração é algo interno. Meu querido, meu irmão, minha irmã, quando você compreendeu quem Jesus Cristo era na sua vida, no seu interior fluiu rio de água viva. No seu interior você nasceu do Espírito. Você já nasceu da água, que é o nascimento terreno, um nascimento natural, mas no seu interior você nasceu de novo, aconteceu algo dentro de você, algo totalmente novo, você foi regenerado, tornado novo, seus pecados foram perdoados. Cristo, Deus o Pai o aceita por meio dos méritos de Cristo, Deus o aceita, lhe coloca na família e faz uma mudança em você. Mas, meus irmãos, a natureza pecaminosa continua. Mas essa regeneração, ela é real. O Espírito está pronto. Porque você nasceu de novo. Se você creu em Jesus, o Espírito está pronto. Por isso que precisamos, à luz de que a carne é fraca, começarmos a compreender, a andar mais pelo Espírito. Porque agora, quando você crer em Jesus, o Espírito Santo faz você nascer de novo. Você é habitado pelo Espírito. E essa habitação aqui, meus irmãos, é o que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Para os apóstolos da época de Atos, eles não eram batizados no Espírito Santo de início, porque estavam com Jesus. Eles foram batizados no batismo das águas, batismo do arrependimento de João, mas o batismo veio em Pentecostes, 50 dias depois daquele momento em que Cristo ressuscitou.
veio o Pentecostes, por isso que é Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Então, 40 dias ele ficou com os discípulos, com os apóstolos ensinando, depois ele disse, não saiam de Jerusalém, e subiu aos céus. E até Pentecostes foram 10 dias, então durante 10 dias eles ficaram aguardando. Foram pescar, fizeram isso, elegeram o 12º apóstolo, né? Aqui foi Matias, ficaram ali em Jerusalém, até receber o Espírito de Deus. Então nós somos habitados, nós somos batizados, mas agora, todo que crê é batizado pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, só abrindo um parêntese, se algum pentecostal lhe perguntar, você é batizado pelo Espírito? Você dizer, claro, meu querido, se eu não fosse batizado, eu estava no mundão. Se eu não fosse batizado pelo Espírito, eu estava vivendo pelas minhas próprias vontades. Claro que eu sou batizado pelo Espírito. Porque, infelizmente, meus irmãos, no século XX houve uma distorção dessa doutrina, e para muitos ser batizado pelo Espírito Santo é você falar línguas, outras línguas. Isso não está de maneira nenhuma relatada na palavra de Deus, e o batismo, não vou falar sobre línguas aqui agora, mas o batismo no Espírito Santo é essa habitação perene, total, completa. Você não tem meio Espírito Santo, você não tem uma bênção meia boca, você não é um meio convertido, ou você é convertido, ou você não é convertido, ou você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, ou você não tem o Espírito Santo habitando em você. Percebe? E aí, queridos, óbvio que o Espírito, nós temos os dons do Espírito, há diversas manifestações, dentre elas pode haver sim, dom de línguas, dom de profecias, dentro de uma maneira muito bem organizada, pode acontecer, mas isso não tem nada a ver com o batismo no Espírito Santo. Em segundo, uma vez que você é batizado, que é tudo de uma vez só, tá? Isso aqui que acontece é um combo. É um combo. Como você vai lá numa lanchonete e fala, eu quero tal, bife, não, é sanduíche, batata frita e refrigerante. É uma péssima comparação, meus irmãos, eu fiz agora. Porque isso aí não é bom para a saúde, não. Mas é uma coisa que acontece de uma vez só, né? Então você crê, então você nasce, você é habitado, você é batizado e você é selado pelo Espírito. E aí então vem Atos 1:8. Atos 1:8, meus irmãos, é um esboço geral do livro, de todo o livro de Atos. Por quê? De Atos 1-7, sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Atos de 1-7 narra os apóstolos em Jerusalém. Atos 8-9 narra a vida dos apóstolos na Judéia e Samaria. 10-28 até os confins da terra, que no livro de Atos é até a cidade de Roma. A cidade de Roma. E aí, queridos, nós vamos perceber que Cristo vai dizer de maneira clara, mas recebereis poder. Que era esse poder? Esse poder tem nome, Espírito de Deus, terceira pessoa da Trindade, que dentro da história da salvação cumpre o seu papel. O Pai planejou a salvação, o Filho executou a salvação e o Espírito Santo aplica a salvação em nossos corações. A Trindade, cada uma cumprindo o seu papel dentro da história da revelação. Cada um entra, age, depois passa o bastão para o outro. Agora, meus irmãos, estamos na era do Espírito de Deus. E Cristo? Cristo foi elevado aos céus, Ele reina, Ele é rei. Ele intercede por nós, mas foi Ele mesmo que disse que se Ele não subisse, o Espírito Santo não desceria, não habitaria. Observe, queridos, que essa linguagem de descer é uma linguagem para dizer que Ele estava no céu e desceu. Porque certa vez eu fui numa igreja, batista, infelizmente, e no meio do culto, lá vem o irmão com um chofar. Não é sofá não, é chofar. O que é chofar? É um chifre de um animal daquela época, daquela região ali, eu não sei qual é o nome do animal. Tipo um, é um berrante, né?
É um berrante. O chofar é um berrante, só que de um animal parecido com um cabrito lá. E aí a menina falou: vamos agora, queridos, invocar o Espírito Santo. Aí, pô. Aí eu disse: gente, a minha suspeita é que esse povo não teve infância. É sério, a minha suspeita é que esse povo não leu ficção na infância, sabe? Não teve uma infância, meus irmãos, imaginação, de ler ficção, fantasia. E quando chega na vida adulta, aí faz essas coisas. Aí lá, tocando, mal tocado, para invocar o Espírito Santo, como se o Espírito estivesse passeando. Aí disse: opa, estão me chamando aí. Não é melhor ver Liga da Justiça no cinema? Marvel? Muito melhor. Meus irmãos, tem nada a ver isso. O Espírito Santo habita em você. Você dormindo, acordado, tomando banho, correndo, ficando, não importa, meu irmão. Ele habita em você, é a habitação do Espírito Santo. Não tem como a gente fugir disso. Logo, Cristo diz: olha, o Espírito Santo habita em você. Logo, não faça nada. Não pense nada, não planeje nada, não execute nada, não case, não caminhe, não forme igreja, não planeje evento, não faça nada sem o Espírito Santo de Deus. Porque se você fizer, vai dar mancada. E é isso que nós precisamos compreender, porque Cristo vai dizer: olha, vocês vão receber poder, mas alguns não usufruem desse poder. Lembra pela manhã, como eu falei, da síndrome de He-Man? Carlinha falou: mas rapaz, aquele exemplo, será que foi bom mesmo? Eu digo, surgiu na hora, mas faz todo sentido. A síndrome de He-Man, que é o quê? A gente vive como Adam, alguns não vão entender, né? Mas vive como Adam, gosta, Lázaro? Adam representa quem nós somos sem o Espírito de Deus. É fraco, sabe? É medroso, só vive fugindo. E o gato dele é a mesma coisa, né? Pacato. E depois ele, pelos poderes de Grayskull, ele ganha uma força. E aí eu digo, imaginando, meus irmãos, a gente age como se fôssemos Adam, que é Adão. Eu acho que o desenho, quem fez, pensou nessas coisas, meus irmãos. Depois vocês pesquisarem na internet, se eu estou errado. A gente age o tempo todo como se fôssemos Adão, o velho homem, a velha natureza, porque em Cristo é o último Adão, que nos capacita a viver não com os poderes de Grayskull, não com a força de Grayskull, tem até a feiticeira, né? Tem até a feiticeira que é que dá a força, não nessa área, mas agora com o Espírito de Deus. E é esse poder, Darão, que nos capacita, primeiro, para testemunhar. Esse poder, meus irmãos, nos capacita para testemunhar. Mas receberão poder. A palavra poder, os irmãos lembram de manhã? Qual o significado dela no grego? Dinamis. Ou dínamos, que é dinamite, onde vem a palavra dinamite, para explodir. Explodir o que, queridos? Explodir as hostes de Satanás, as tentações de Satanás, as ciladas de Satanás. Tudo isso que você analisar no reino espiritual, o poder que habita em nós nos capacita. E aí, olha o que vai dizer Jesus Cristo. Mas receberão poder, e ele está respondendo à pergunta de Pedro e os apóstolos. Será nesta época em que o Senhor vai fazer um reino político de Israel? Será nesta época que nós vamos fazer uma faixa fora César? Cristo vai dizer: para com isso, meu reino é espiritual. E vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. E aí a palavra testemunha é maravilhosa, queridos. A palavra testemunha, não gosto muito de trazer essas palavras no grego, mas é porque algumas vezes não tem como. A palavra testemunha, no singular, é Marte, no grego. E testemunhas, mártires. Cristo está dizendo: olha, vocês serão meus
mártires. Esta é a palavra que foi usada para os cristãos que morriam por amor a Cristo. Essa é a palavra usada até hoje para designar aqueles que permanecem fiéis a Cristo. Isso, meus irmãos, foi real lá na vida deles. Sabe por quê? Porque Atos foi escrito, muito provavelmente, antes da queda de Jerusalém, porque Lucas não faz nenhuma menção. Lucas era um historiador e ele faz questão de escrever nuances. Então, para muitos teólogos, a escrita de Atos foi antes de 64. Porque, meus irmãos, em 64 houve isso aí, ó. O grande incêndio de Roma. O imperador maluco, doido, psicopata, esquizofrênico, excêntrico, chamado Nero, segundo historiadores, toca fogo em Roma. E, na loucura dele, segundo alguns historiadores, para poder expandir aquilo que ele queria para a cidade, só que aí o fogo tomou dimensões que ele não imaginava, e aí tentando se esquivar da responsabilidade, ao baixar o fogo, ele olha para os bairros de Roma e observa que um bairro judeu foi um dos menos afetados. Então ele bota a culpa nos judeus. Que, diga-se de passagem, há um grande antissemitismo, desde que mundo é mundo, em relação aos judeus. Hoje mesmo eu vi um vídeo de uma mulher na Bahia, xingando uma judia na loja e depredando a loja dela. Alguém viu esse vídeo? Sem noção, não é verdade? E os judeus, meus irmãos, foram extremamente perseguidos. Depois de 64, fizeram uma festa com o povo. Atos, no início, os judeus eram eminentemente, os cristãos eram na sua maioria judeus. Depois, com o apóstolo Paulo, é que vai ser gentil. Os gentios serão alcançados, mas de início eram judeus. O próprio apóstolo Paulo, no início de suas viagens missionárias, para onde é que ele ia? Ele ia para as sinagogas. E, meus irmãos, os cristãos então são levados para o Coliseu. Os cristãos são, meus irmãos, usados como tocha humana. Alguém aqui já assistiu aquele filme Paulo? Paulo, já assistiu? Levanta a mão. Na época que surgiu, nós fomos aqui alguns irmãos para o cinema. E naquele livro, naquele filme Paulo, mostra muito bem. Sabe o que significa isso, queridos? Eles pegavam cristãos, as crianças estão lá, eles empalavam os cristãos, pegavam uma estaca e enfiava nos cristãos e tocava, betumava os cristãos nessas estacas e tocavam fogo. E colocava em pontos das ruas de Roma. Se você vê lá no livro, no filme, é muito chocante. O apóstolo Paulo caminhando e vendo irmãos em Cristo servindo de iluminação pública. Poder para testemunhar, meus irmãos, é poder para sofrer pelo Evangelho. Mas esse poder, meus irmãos, que Deus nos dá para testemunhar, é para que outras pessoas também compreendam o Evangelho de Cristo. Por isso que lá em Provérbios vai dizer que a testemunha que fala a verdade salva vidas. Nós somos testemunhas de Jesus. A pergunta é: até que ponto nós somos testemunhas? Há cristãos que não acreditam no potencial do seu testemunho. Tem cristãos que dizem o seguinte: eu não tenho um testemunho. Para ser batizado aqui na igreja, a gente faz aquilo, né? Deixa o testemunho. Alguns falam: eu não tenho um testemunho. Como tem testemunho? Seu testemunho é de como Cristo entrou na sua vida. Não precisa ser aquele testemunho que você andava no mato, pegando
povo atirando. Não, não é isso não, queridos. Mas é de como Cristo entrou na sua vida e como você se esclareceu acerca de Cristo. E aí, meus queridos, prestem bem atenção. Quando nós compartilhamos com alguém o Evangelho de Cristo, o poder de Deus entra em ação. E nós precisamos, meus irmãos, compreender que a mensagem do Evangelho, ela não ocasionará a libertação de vidas, não porque nós somos bons ou temos maneiras boas de formatar, não, é porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Você chegar para uma pessoa bêbada, alcoólatra, obrigado, alcoólatra, você falar, fulano, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você crê que essa pessoa pode ser liberta? Tem que crer, meu irmão, porque senão a gente está apequenando esse poder de Deus, a gente está fazendo esse poder de Deus de um traquezinho, mas é uma dinamite espiritual para explodir todas as hostes do inimigo. Nessa viagem que nós fizemos agora, rumo à convenção, nós fizemos de propósito uma parada. Como era Foz, e aí observando que Aracaju Foz só parava em São Paulo. Tinha conexão em São Paulo, conexão em São Paulo. E Carlinhos, vamos parar em São Paulo e vamos visitar dois projetos bonitos que a gente vê o poder de Deus em ação. Primeiro foi a Cristolândia. Cristolândia, São Paulo, meus irmãos. Aí nós estamos no fluxo. É onde eles ficam. Aí pelo dia, essa foto não fui eu que tirei, porque é proibido levar celular. Então a gente foi para o local da Cristolândia, que é aí, um espaço simples, que Missões Nacionais alugou. Antes esse fluxo funcionava nessa rua, só que a Prefeitura de São Paulo está movimentando eles. Meus irmãos, e a gente foi conhecer a Cristolândia de perto. A gente foi lá nesse fluxo pela manhã, no sábado pela manhã, porque uma vez por semana, os missionários vão para esse fluxo e chama essa turma para ir para lá, para tomar banho, tomar café e almoçar. E durante esse período, tem um culto. E a gente foi, meus irmãos, e o trabalho de missões é tão bonito aí dentro, meus irmãos, que é cheio de guardas, da Guarda Civil Metropolitana entre as ruas, porque essa turma aí não é brincadeira. Essa turma aí, meus irmãos, tem sequestradores, essa turma aí tem estupradores, essa turma aí tem gente que assassinou, que roubou, tudo que você imaginar. E eles são pessoas que estão totalmente envolvidas no vício. E, meus irmãos, a gente colocou a camisa, e é importante ver o quanto eles, meus irmãos, respeitam a Cristolândia. A gente entrou no meio desse povo e eles respeitaram todos nós. Uma muvuca, um fedor, porque até chegar lá, a gente aqui, lá onde eu moro, a gente vai caminhar, ali na Jabutiana, e a gente fica se desviando das fezes de cachorro. E aí tem um monte de placa, né? Ó, é seu cachorro, não sabe, dá descarga, então pegue, não sei o quê, um monte de... A gente vai desviando, mas aí não, meus irmãos, nesse centrão de São Paulo, a gente vai se desviando das fezes humanas. E essa turma fica aí 3 semanas sem tomar banho, 1 mês sem tomar banho. E eles fazem as suas necessidades físicas ali mesmo, botam a roupa de volta e ficam. Meus queridos, a gente foi, chamou eles para voltar, e eles foram então para esse local, bem pertinho deles. Chegando lá, meus irmãos, o espaço não é grande, o espaço é pequeno. Está a nossa foto aí, não é propaganda não, é só para mostrar o interior. Chegando aí, eles entram aí, e eles vão ter aí o culto. No culto, eu tive o privilégio de pregar para eles.
é um culto de 5 minutos, a pregação é 5 minutos. O pastor falou, olha, o missionário, Riberto, vai pastor, é 5 minutos, senão ele já começa a ir embora. Eles gostam de louvor, porque é animado, e a música tem que ser animada, não pode ser aquela música não, né? A único é digno de receber, não vai dar certo não. Eles vão embora, tem que ser música animada, que eles ficam ali animados, pá, e aí na hora da pregação já vem o sono. Tem uma menina moradora lá, que ela veio acompanhando a gente. Eu preguei 5 minutos mesmo, e ela, depois ela estava assim, ó, babando, toda jogada lá no banco. Então, depois da pregação, meus irmãos, tem uma coisa maravilhosa. Eles chegam, eu não terei foto, não teremos foto, Carlinha, dos chuveiros. Tem vários chuveiros, tem um banheiro muito bom. Eles chegam, a roupa que eles vêm é descartada, meus irmãos, fede muito. E eles vêm para abraçar, é uma coisa. É um desafio. Tem um que queria conversar comigo um monte de coisa, eu digo, vai, entra ali na fila. Entra ali na fila que o negócio era difícil. Eu fiquei no guardar coisas, porque eles têm poucas coisas, mas tem que guardar. É mochila, é edredom, e aí eu ficava ali, dava um pregadorzinho para eles e pegava. Aí eles chegam, a roupa que eles chegam, meus irmãos, é descartada, incinerada, para ser incinerada. Aí eles tomam banho e existe a parte do vestuário. Várias roupas, não são novas, são seminovas, vários casacos, sapatos, calças, incrível, meus irmãos, olha, um espaço daqui para aquela parede, com várias prateleiras. Aí os missionários vão lá, dão uma roupa limpa para eles, toda engomadinha, passada a ferro, cheirosa. Eles vestem essa nova roupa, colocam um perfume, tomaram café no início. Se quiserem ficar, tem almoço, café todos os dias. Aí eles podem permanecer lá. Aí eles ficam tomando banho. E depois eles voltam para a Cracolândia. Depende. Nesse processo daí, eles são convidados para mudarem de vida. E aí, na parte de cima, existe um andar, né, que é esse andar aqui, ó. Sabe? Nessa parte aqui de cima, tem um alojamento masculino. Existe um espaçozinho pequeno. Nesse alojamento masculino, quem quer mudar, sobe. E passa aí até 3 semanas. Até 3 semanas eles passam aí. Para ser uma peneira. Uma peneira. Se após 3 semanas eles continuarem querendo mudança de vida, eles são levados para as unidades disponíveis. Os homens ficam aí, as mulheres ficam em outro local, e após 3 semanas, quem quiser continuar é levado para as unidades, que são acampamentos, espaços onde eles vão ali morar um ano, sendo trabalhado diversos aspectos da vida, espiritual, de trabalho, documentos, tudo. Mas só nesse período de 3 semanas eu subi como missionário e fomos fazer estudo bíblico. Meus irmãos, quando eu cheguei, todos que ali estavam, só tinham 1 semana ou 2 semanas ali. Mas por 1 minuto, eu esqueci que estava na Cristolândia. Por 1 minuto eu achei que ali éramos homens de uma sociedade de homens batistas de alguma igreja. Porque, meus irmãos, só 1 semana, eles tomando café, almoçando, jantando, barbeados, tomando banho, perfumado, com roupa nova, já mudava o aspecto. Aí o missionário chegou dizendo, olha, vamos falar aqui, ele dá 7 estudos. Ele diz, olha, não importa o que vocês fizeram no passado. Eu sei que alguns aqui foram envolvidos em assassinatos. E aí começou a falar coisas cabeludas. E nisso, não importa o que vocês fizeram. O que importa é que Deus está dando uma nova chance para vocês. Isso é o poder de Deus em ação, meus irmãos. É o poder de Deus. É o poder de Deus, meus irmãos. E Deus me deu a alegria, junto com Carlinha, de conhecer esse irmão aqui.
Esse irmão aqui é o missionário Sérgio e a sua esposa. Esse missionário Sérgio, depois você pode segui-lo nas redes sociais. Ele foi um dos maiores travestis do Brasil. Trabalhava ao lado de Roberta Close. Existe um documentário de Roberto Cabrini, acertei, falando dele com Roberta Close, no auge da fama, travesti. Depois, existe um mesmo documentário de Roberto Cabrini, agora ele na Cracolândia. No momento da vida, ele voltou, foi para as drogas. Perdeu tudo e foi morar lá no Fluxo, junto com os outros. Passou tempos na Cracolândia. E aí Roberto Cabrini foi lá entrevistá-lo. E, meus irmãos, ele passou por esse processo, foi lá naquele lugar, tomava café, almoçava, tomava banho, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 1 mês, 2 meses, até que um dia ele decidiu aceitar o convite. Foi para a unidade, passou 1 ano. Foi modificado a sua vida, recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, conheceu a sua esposa, e hoje os dois são missionários para a glória do Senhor. Depois você bota no YouTube, missionário Sérgio, ex-travesti, está lá. Meus irmãos, receberão poder para ver essa mudança na vida de um irmão como esse, que a gente não tem nem como imaginar como isso poderia acontecer. Como um irmão desse poderia ter essa mudança? Aí, de maneira rápida, nós temos a equipe que nos atendeu, que ficamos com ele aí. E aí nós temos essa maravilha. Na convenção, foram 50 pessoas, 50 irmãos da Cracolândia, que foram retirados da Cracolândia e foram batizados na piscina do hotel onde aconteceu a Convenção Batista Brasileira. Irmãos, estão compreendendo o que é o poder de Deus? Poder de Deus, meus irmãos. E essas pessoas chegavam lá, aí você olha e diz, não acredito que esse cara estava lá, essa mulher estava lá, naquele fluxo. Meus irmãos, eles ficam ali não é ninguém. É uma situação extremamente deprimente essas pessoas. E aí você vê aquele irmão lá agora, sendo batizado. Aí eu conversando com eu cheguei assim e disse, pastor Luciano, porque parecia, porque os pastores também estavam, alguns com camisa amarela. Aí ele, não, eu vou ser batizado. Primeiro eu falei, Luciano? Aí ele, não, meu nome é fulano, eu vou ser batizado. Aí ele, esse Luciano é pastor? Eu disse, é. Aí ele, eu recebo. Eu disse, olha aí, tá vendo? Já querendo profecia. Mas, meus irmãos, essas pessoas que estão nessa área, eles chegam bem próximo daquilo que é a questão mais baixa de um ser humano. Eles conhecem a miséria no seu íntimo. Quando esses irmãos são convertidos, a maioria deles vão dar a vida em missões. Eles vão se envolver com a Cristolândia. É incrível isso. Então, meus irmãos, isso é o poder de Deus. Mas também, meus irmãos, poder para servir. Poder para servir. Por quê? Porque esse testemunho, que é ser mártir, é para que a gente possa manifestar o poder de Deus. E olha o que vai dizer 1 Coríntios capítulo 12. Vamos ler juntos? Há diferentes tipos de dons. Esse poder, meus irmãos, é também, não só para a gente testemunhar. Pela manhã eu falei que o poder de Deus nos capacita a vivermos uma vida santa. Então, tem muitos irmãos cristãos que têm o poder de Deus,
mas vivem uma vida, sabe, meus irmãos, como eu citei pela manhã, como se fosse um soldado sempre ferido. Cadê o irmão? É sempre ferido. O irmão está sempre batalhando pelas coisas básicas da vida. Não, meu irmão, o poder de Deus habita em você. Se anima, se erga, se levante, bola para frente, olha para frente. Vamos começar a servir ao Senhor. Meus irmãos, não tem pecado que possa escravizar um filho de Deus. Não pode haver um vício. Nós vimos agora pessoas viciadas em crack. Porque maior é o que está em nós e o que está no mundo, como falamos pela manhã. Então, meus irmãos, servir ao Senhor, porque o Espírito Santo que habita em nós, Ele nos dá dons. Ele nos dá habilidades. Os dons, meus irmãos, eles são muito variados. E há uma certa confusão acerca disso, mas o mais importante é você dizer: Senhor, o que é que eu posso fazer em prol do teu reino? Como é que eu posso ser útil? Meus irmãos, tanto na Cristolândia, como em outros ministérios, tudo isso é feito por meio dos batistas brasileiros. Por isso, como pode um cristão não estar nem orando por isso? Chegam nas campanhas, me perdoe, meu irmão, perdoe você que está nos visitando, não tenha uma visão errada sobre nós, mas como pode um cristão, meus irmãos, não se envolver financeiramente com esses projetos? Nada disso tem efeito governamental. Como pode o irmão, Deus lhe dá sabedoria, força, o irmão vai lá, trabalha, pastor, mas eu trabalho, ganho um salário mínimo, você vai dar daquilo que Deus lhe deu. Mas você precisa estar conectado com a sua mente, com o seu coração, naquilo que Deus está fazendo no mundo, nas pessoas que Deus está resgatando. E isso também é servir. Isso também é estar envolvido em missões. Nós estamos abrindo a campanha hoje de missões. Nós vamos fazer diversas coisas. E vai vender não sei o quê, e vai vender aquilo. Isso tudo é bom, mas lembre-se, toda vez que você compra um cachorro quente para missões, você está ajudando, mas está ganhando o cachorro quente. Mas quando você chega e diz: olha, está aqui, olha, eu vou destinar X enviando para missões. Vai ganhar o quê? Cachorro quente, geladinho? Não, o que eu vou ganhar é alegria em contribuir com o que Deus está fazendo por meio dos batistas. Isso, meus irmãos, a gente observa e se alegra, porque como a PIBAF poderia fazer essas coisas sozinha? Por isso que é bom nós estarmos juntos como igreja. Hoje, inclusive, é o dia da Aliança Batista Mundial. Eu até vi aqui o número. Nós somos, meus irmãos, eu acho que no meio... nos batistas, deixa eu ver aqui, o número exato, olha só, nós somos, cadê esse negócio? Pronto, achei. Olha, nós somos, meus irmãos, hoje, na Aliança Batista Mundial, uma rede global de 51 milhões de batistas, em 130 países. Quando a Igreja Batista surgiu, há mais de 400 anos, nós não somos uma igreja, meus irmãos, que é fruto de uma aventura de alguém. Um pastor estava na rede, teve uma visão, caiu da rede e montou a Igreja Batista. Não, meus irmãos, são mais de 400 anos. Sabe? E aí, a gente precisa estar aliançado com a Convenção Batista para fazer muito mais. Carlinha aqui citou, nós temos hoje estamos em quase 90 países. Estamos em quase 90 países por meio da Junta de Missões Mundiais. Quase 2.000 missionários. Como chegamos nisso, meus irmãos? Por meio do poder de Deus, que age na vida das pessoas. E aí, Pedro vai dizer, olha, cada um exerce o dom que recebeu para servir. E aí, meus irmãos, quando falo em servir, nessa nossa viagem, eu coloquei no sermão esse compartilhar, para ficar mais fácil, mas depois da Cristolândia,
nós seguimos para a Vila Minha Pátria. Nós locamos um veículo e saímos de São Paulo até a cidade de Morungaba. Pouco, 100 quilômetros de São Paulo, sentindo Campinas. Você passa por Atatiba, está lá em Morungaba. Cidadezinha pequenininha, aconchegante, vontade de ficar por lá. E aí, meus irmãos, lá em Morungaba, a gente conheceu a Vila Minha Pátria. Meus irmãos, olha o que é o poder de Deus. A Vila Minha Pátria, deixa eu mostrar aqui a entrada dela, aqui está na entrada dela. Aqui é o refeitório. Meus irmãos, a Vila Minha Pátria era um hotel fazenda. Que na pandemia, o empresário fechou as portas. Meus irmãos, Deus colocou no coração desse empresário. E esse empresário cedeu vou mostrar aqui algumas coisas. Esse hotel inteiro para que missões mundiais e nacionais pudessem acolher refugiados do mundo no Brasil. Hoje nós batistas somos referência, meus irmãos, nisso. O executivo da Junta de Missões Mundiais foi convidado para uma reunião quando estourou a guerra na Ucrânia. Por quê? Ele perguntou, quem está lá? Está lá Batistas, está lá Volkswagen, está lá tal empresa. E aí ele fez uma reunião lá na chancelaria, né, lá em Brasília, no Ministério das Relações Exteriores. E aí ele perguntou, o que é que vocês podem fazer? E aí o executivo falou, nós batistas, compramos uma van, mandamos para como é o país? Fugiu agora? Da Ucrânia, e já estamos levando com essa van vários refugiados. Nós batistas, meus irmãos, e o que fazer com os refugiados do Afeganistão? Porque lembre-se, quando os Estados Unidos saíram do Afeganistão, o Talibã assumiu o poder e começou a pressionar todo mundo, e o povo começou a fugir, e para onde vai? O Brasil foi um dos primeiros países a abrir sua fronteira, porque o Brasil é um país amigável, é um país humano, e o Brasil disse, venham para cá onde? Aí chegaram nós, batistas, e dissemos, nós temos um hotel, um lar, chamado Vila Minha Pátria, para receber esses irmãos, essas pessoas do Afeganistão. E eles chegaram lá, meus irmãos, hoje nós temos 156 pessoas morando aí. 148 Afeganistão e 8 da faixa de Gaza. 8 da faixa de Gaza. As pessoas chegam, elas podem viver a sua cultura lá, é tudo muçulmano, todos muçulmanos. Eu não pude tirar foto deles, porque não pode tirar foto. Lá eles podem fazer o que eles desejarem, lá eles se baixam para Meca, virando para Meca, lá não sei aonde, mas eles estão vendo o amor de Deus no meio deles. Por isso, meus irmãos, que essa plaquinha aqui, ó, dá para ler? Quem é bom de inglês aí? Cadê Letícia? Quem é bom de inglês? Consegue enxergar, não? For God. Aí se eu for ler vai dar problema, meus irmãos. Eu não vou ler não. Porque o inglês eu faço e volto, né? Mas eu consigo ler. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo. É isso que está, meus irmãos, lá na Vila Minha Pátria. E pelo serviço, nós estamos mostrando o amor de Deus a ele por meio do serviço. Esses muçulmanos, meus irmãos, eles têm café da manhã, almoço, café da tarde, 4 horas, e jantar. Desses 156, mais os missionários radicais que estão lá, são quase 200 pessoas, para dar de comer, manhã, de tarde, de noite, para varrer. Esse povo não faz nada. Por quê? Não pode, a gente não pode pegar. Vem cá, muçulmano, vá dar uma capinada aqui. Não pode, porque nós somos uma instituição que está recebendo refugiado. Senão vão dizer, nós estamos aproveitando de mão de obra.
Estamos escravizando ele. Então, eles ficam, meus irmãos, nos chalés. Como era um hotel fazenda, tinha vários chalés. Os chalés espalhados, meus irmãos, por uma área linda. E aí, cada família fica nesses chalés. E eles ficam pela manhã, tendo aulas de português, nesse espaço aí, salas de aula. Esse espaço aí, meus irmãos, tem salas de aula, tem um espaço para jogos. Então, eles passam pela manhã, sendo ensinados no português, e à tarde eles ficam livres, e à noite, e a equipe de missões fica ajudando para tirar documento, vão na cidade de Morungaba, vão em Atatiba, para tentar conseguir trabalho para eles, documento e trabalho para eles. E nesse processo, meus irmãos, eles têm a oportunidade de conhecer a Cristo. Olha só aí, essa é uma horta que tem lá. Eles não mexem aí. Quem é que faz isso aí? Os missionários. Meus irmãos, missionários radicais. Agora, quando a gente chegou lá, olha aqui, mostrar aqui rapidinho, aulas sendo feitas, né? E aqui, nesse dia, tem um auditório maravilhoso, auditório lá, porque era um local para eventos. Nesse dia, nós tivemos a alegria de chegar num dia que estavam sendo recepcionados 8 missionários radicais, que ficarão aí durante 1 ano. Desses radicais, meus irmãos, um deles é de Sergipe, Fernanda, lá da Monte Sião. Esses missionários, meus irmãos, Monte Sião não, da Restauração, Dário foi inclusive, né, dirigiu lá a congregação, não foi Dário, na época. Esses missionários não podem, olha, eles não podem falar com os afegãos. Não pode. A evangelização é feita pelo serviço, e quando um deles pergunta alguma coisa, e por meio do ensinar português, se vai falando palavras que remetem ao evangelho. A maior parte do serviço dos radicais, sabe o que é? É dar conta dessa estrutura. É um lavar sem fim, é umas panelas gigantes. Meus irmãos, é tanta coisa para fazer, é horta para dar conta. E Carlinha comentou, né? Que a irmã chegou, né? Olha, tem uma torneira lá, rapaz, que está pingando. Aí eu digo, irmão, tá torneira, eu não sei o que vou fazer. Tem uma tubulação lá, eu não conheço esse negócio. Aí eu falei, é mole, né, minha irmã? Que coisa. Eu disse, Carlinha, precisa aprender essas coisas. Como Carlinha, irmão, qualquer coisa que você pudesse saber fazer, lá você era bem-vindo. Uma estrutura que tem que dar conta. Porque não tem como, meus irmãos, missões, pegar e botar funcionários para isso. É os missionários radicais que fazem. E eles não contam, meus irmãos, de um espaço grande. Para os irmãos terem uma ideia, olha aí o espaço que tem aí. Peguei essa foto na internet. Olha a piscina. Quem limpa? Radical. Olha aí uma família. Essa foto é oficial. A gente não podia tirar foto, né? Uma família típica. E aí, olha os sergipanos aí na área. Essa irmãzinha aqui é a radical. E esse irmão aqui é o irmão Tauan, da Igreja Batista Nova Jerusalém. Esse menino eu vi pequeno. Eu brincava com Carlinha, que a gente chamava ele de pastorzinho. Até que eu saí, fui para a Barra dos Coqueiros, depois não o vi mais. E ele foi lá, sabe para quê? O que é muito comum? Ser voluntário. Voluntário. A pessoa chega lá, tem vários voluntários. E essa rede que fortalece lá missões. Porque o voluntário vai lá e diz, olha, eu quero dar 2 semanas. Vá para lá. Você vai ser voluntário. Eles vão lhe dar um colete e uma vassoura. E aí você fica lá, meus irmãos, durante 2 semanas, mas você pode falar, olha, eu quero ser voluntário numa área específica. Não tem nenhum problema não. Você pode dizer, olha, eu quero ser voluntário para dar aula de português. Eu quero ser voluntário para melhorar aquela horta. Eu quero ser voluntário para fazer mini concertos. Você pode dizer o que você quiser. Vários e vários voluntários que chegam do Brasil e vão para lá. O que é isso, meus irmãos? Serviço. Servir. Poder para servir. Queridos, estamos já indo para o fim. E a gente vê que o poder que Deus nos dá, Ele vai nos capacitar para vivermos uma vida santa, para testemunharmos, para servirmos, mas também para permanecermos.
Vamos ler juntos essa parte aqui? Nele, vocês... O tempo está um pouco apertado, mas, meus irmãos, não posso deixar de falar disso. Recebereis poder. Esse poder, meus irmãos, é que nos capacita a permanecermos firmes até o fim para a glória de Deus. Agora, crente em Jesus, mesmo você tendo recebido o Espírito Santo, você pode estar vivendo como uma pessoa que não tem a iluminação desse Espírito. Mesmo sendo uma pessoa selada pelo Espírito, você pode viver aqui uma vida dando cabeçada, meus irmãos. Por isso que Paulo vai dizer no verso 18, olha o que ele fala: oro para que os olhos sejam iluminados. Os olhos do coração de vocês sejam iluminados. O que é isso, meus irmãos? Paulo vai dizer, meus irmãos, eu oro para que a igreja tenha visão espiritual de quem ela é em Cristo Jesus, do poder que ela tem em Cristo Jesus. Se formos ler Hebreus 11, meus irmãos, nós vamos ver aquele relato, o autor dizendo que pela fé, os irmãos venceram batalhas, pela fé eles fizeram maravilhas. Pela fé, meus irmãos, por esse poder que habita em nós, eles testemunharam coisas maravilhosas na vida deles. Mas isso precisamos, meus irmãos, ter os nossos corações, os nossos olhos e corações abertos. Pela manhã eu falei que alguns irmãos só vão ter consciência disso na glória. Quando chegar na glória, disse: eita, era poderoso mesmo esse negócio. Mas você viveu no mundo, viveu aqui numa vida capengando, se arrastando. Meu irmão, nós não precisamos chegar na glória para desfrutarmos das bênçãos espirituais que temos em Cristo Jesus. Não precisamos chegar na glória para ver, meus irmãos, o poder que Deus deu para cada um de nós, que é o Espírito Santo. Não podemos chegar na glória para ver que por meio da oração, Deus faz maravilhas. Não precisamos chegar lá. Deus quer que tenhamos consciência aqui. O irmão que está abatido, o irmão que está, sem ânimo. Meu irmão, o poder que habita em você é poderoso o suficiente para explodir todo o desânimo, toda a apatia, tudo que vem para você. Esse poder é poderoso, porque é Deus que habita em nós. O que tem de cristão, meus irmãos, achando que nem vai para o céu. Meu irmão, Deus, Ele é poderoso para nos fazer permanecer na graça, permanecer no conhecimento, mas também permanecer nos propósitos de Deus. Preste bem atenção, queridos, quando Deus nos restaurou, Ele nos deu propósitos, planos, a sua vontade. E Ele tem poder para que isso aconteça em nossas vidas. Então se anime, meu irmão. Qual o propósito do Senhor para a sua vida? Ou quais os propósitos do Senhor para a sua vida? Se anime, Senhor, pastor, mas está difícil. Você tem o poder de Deus que habita em você. Se anime. Esse poder, meus irmãos, diz o verso 20 de Efésios, Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir.
Meus irmãos, a boa obra que o Senhor começou em sua vida, Ele há de terminar. Amém? Vamos ler juntos Romanos 8, 29? Pois aquele que de antemão conheceu, em os predestinou. Isso é tão certo como 1 mais 1 é igual a 2, como a gente está falando para vocês aqui, meus irmãos. Cristo chamou você, lhe deu o poder, que é o Espírito de Deus, tem planos para a sua vida. Não tem que ter medo de Satanás, medo de demônio, medo de esquina, medo de sexta-feira 13. Não tem que ter medo de que coisas ou outras podem acontecer na sua vida. O poder de Deus habita em você. Viva, meus irmãos, minhas irmãs, de acordo com esse poder, que os seus olhos testemunhem coisas maravilhosas que Deus há de fazer na sua vida. Não se acanhe, não se intimide, peça, tem sonhos, peça, tem projetos, coloque no altar de Deus, se permita Deus trabalhar em sua vida e você ver coisas maravilhosas para você e para a sua família. O poder de Deus habita em nós. Por isso nós não podemos fazer nada sem buscar ter a direção de Deus. Por isso, meus irmãos, que o apóstolo, em determinado momento, ele vai dizer que o Espírito Santo fechou uma porta. Está lá em Atos 18. Porque nós, antes de querer fazer isso ou aquilo, temos que perguntar: Deus, é da tua vontade? Espírito Santo, me ensine. Mas como que você vai compreender a voz de Deus? Quanto mais próximo de Deus, quanto mais comunhão com Deus, mais você vai conseguir discernir a voz do Espírito Santo de Deus. Você vai dizer: isso eu não quero não. Como é que você sabe disso? Cara, olha, uma voz aqui dentro de mim está dizendo: cai fora desse negócio. Cai fora, isso aí não é para mim não. O Espírito Santo de Deus. Para terminar, queridos, vamos ficar de pé. Em Atos 1, nós temos, terminando, já vou convidar aqui a equipe de louvor. Tendo dito isto, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem cobriu a vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disse: vamos ler juntos? Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Nós veremos esse Jesus que subiu aos céus também descer. Mas até lá, como devemos viver? Devemos viver debaixo da poderosa mão de Deus, sob o poder de Deus. Até lá, devemos celebrar a Cristo. Até lá, devemos a mesa do Senhor, até que Ele venha. Então,